A paz do Senhor Jesus, tios e tias do Ministério Infantil. Eu me chamo missionária Ediane Cristina Silva, sou casada com o pastor Cleves Silva, sou mãe de 2 flechas, Samuel, meu primogênito, e Sara. São as heranças que o Senhor colocou em minhas mãos. É um enorme prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu testemunho, do que o Senhor fez na minha vida, do encontro que eu tive com Jesus ainda na infância, através do Ministério Infantil. Eu não nasci em um lar cristão. Eu vim de uma família totalmente improvável. Minha mãe, ela servia as entidades. Ela vinha de uma família que servia à Umbanda e ao Espiritismo. Porém, a família do meu pai, a família paterna, os meus avós, eles eram cristãos, servos do Senhor, fiéis e tementes ao Senhor. Só que durante a juventude do meu pai, ele se desviou, foi para o mundo, e lá no mundo ele acabou conhecendo a minha mãe. E aos 17 anos, a minha mãe ficou grávida de mim. E eu lembro que a minha mãe havia me contado que durante a gravidez dela, uma entidade havia me pedido para ela. Só que quando o Senhor ele tem um propósito, quando o Senhor ele tem uma promessa na vida de alguém, o Senhor ele sempre chega primeiro e os planos de Satanás são frustrados. E durante o resguardo da minha mãe, ela ficou na casa da minha avó, e a minha avó, uma mulher muito sábia. Eu digo que a minha avó ela é um exemplo de virtude, uma mulher virtuosa. Hoje a minha avó já dorme com o Senhor, os meus avós já dormem com o Senhor. E ela, durante a gravidez, ela sempre orando, apresentando a minha vida. E quando eu nasci, ela pediu permissão para minha mãe para ela me apresentar na igreja. E assim, eu fui apresentada na Assembleia de Deus e ali o meu destino profético foi selado. Só que eu não morava na mesma cidade dos meus avós. Eu morava já em uma outra cidade. Então a minha mãe, ela sempre frequentava a Umbanda, as reuniões de espiritismo, porque o pai da minha mãe, a família do pai da minha mãe, ele já vinha assim de geração em geração servindo o espiritismo e a Umbanda. E até os 9 anos de idade eu frequentava aqueles ambientes. Só que eu nunca me senti bem, mesmo criança. Eu sabia que ali não era o meu lugar. Eu sentia um vazio enorme dentro do meu coração. E eu tinha uma sede muito grande de conhecer verdadeiramente quem era Deus. E eu lembro que em uma das reuniões, sempre as entidades, elas não se sentiam bem com a minha presença. Elas falavam que sempre era para me retirar da sala, porque tinha uma luz, tinha algo dentro de mim, algo na minha vida. E hoje eu entendo, a minha mãe não entendia na época, mas hoje eu entendo que eu já tinha recebido a marca da promessa. Eu já tinha sido selado com o sangue de Cristo. E aos 9 anos de idade eu me mudei de casa e nós fomos morar perto da casa de uma vizinha cristã. E eu lembro que, brincando na frente da minha casa, essa vizinha ela já tinha feito convite para minha mãe ir para a igreja. Só que a minha mãe ela era uma mulher muito oprimida. A minha mãe ela tinha assim, um histórico assim, de muita rejeição. E a minha mãe ela era uma mulher muito oprimida, porque ela não conhecia Jesus. E a minha mãe, ela deu, no dia que essa vizinha fez o convite para ela, ela deu uma gargalhada e falou assim: eu nasci na Umbanda e vou morrer na Umbanda. E ela até citou o nome do guia dela. E a vizinha fala que naquela hora ela falou assim: eu vou ganhar essa família para Jesus. E estava tendo EBF, ia começar na verdade a EBF na igreja dessa vizinha, a Escola Bíblica de Férias. Então a vizinha me lançou o convite
eu fiquei muito alegre quando ela falou como era. E eu senti uma alegria muito grande no coração. E eu falei, sim, eu aceito ir. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu coloquei os meus pés na igreja, aos 9 anos de idade, quando eu cheguei na Assembleia de Deus, em 1996, em julho de 1996, na semana que eu estava completando 9 anos de idade. E ali, chegando naquele lugar, foi totalmente diferente de quando eu frequentava o espiritismo, quando eu frequentava reuniões de Umbanda. Quando eu coloquei os meus pés dentro da igreja, eu senti uma paz, a paz que eu buscava, a paz que eu desejava para a minha vida. E ali, eu uma criança, eu digo assim que quem ganha uma criança, ganha uma vida inteira para Jesus. Eu, uma criança, eu fui muito tocada pelo poder de Jesus. E eu lembro que o primeiro louvor que eu escutei foi aquele: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Esse foi o primeiro louvor que eu escutei quando eu estava entrando na igreja. A igreja já estava lotada de crianças e eu era uma criança muito tímida, não conhecia ninguém. E ali eu fiquei no meu lugarzinho e eu lembro que as tias do Ministério Infantil, elas foram lá, me receberam muito bem, me fizeram me sentir à vontade. E eu participei durante aquela semana inteira de EBF, que durante 3 meses eu orando, a tia do Ministério Infantil me dando todo o suporte, todo o apoio ali comigo, segurando nas minhas mãos para mim não desistir, porque ela conseguia ver que eu era uma criança diferente. Ela conseguia ver algo na minha vida. E depois de 3 meses de muita insistência eu vou resumir, a minha mãe resolveu ir para a igreja. E eu lembro que ela falou: olha, vai ser rápido, eu vou ficar no último banco e nem pensa em me chamar para aceitar Jesus, que eu não quero saber de aceitar Jesus. E eu lembro no dia que nós chegamos na igreja, a igreja estava lotada, foi numa sexta-feira, estava tendo campanha na igreja. E nós chegamos ali e eu fui pedir oportunidade para o pastor. Eu falei para o pastor que era para me dar a oportunidade, que eu queria louvar o Senhor, porque a minha mãe estava a mamãe estava ali visitando aquele culto. E o nosso pastor, já sabendo da história da minha mãe, ele permitiu que eu louvasse o Senhor. E eu louvei o Senhor naquele púlpito, e a minha mãe, ela foi muito tocada pelo Senhor. E na hora da palavra, da ministração, a minha mãe se levantou do banco dela, sem esperar o convite. Ela se levantou do banco dela juntamente com meu irmão e aceitaram Jesus. E ali a minha família teve uma grande transformação. Minha mãe, ela era fumante, minha mãe bebia, minha mãe vinha de uma vida totalmente libertina. E eu vi o Senhor libertando a minha mãe, libertando, transformando, tirando aquele vazio da vida da minha mãe. Depois de 1 ano, meu pai, ele retornou para os caminhos do Senhor. E começou um grande processo de libertação, transformação no meio da minha parentela. E eu louvo ao Senhor que depois de alguns anos de muita oração, muita insistência, o Senhor começou a entrar e fazer um mover no meio da minha parentela. E o Senhor salvou meu avô, que era pai de santo, salvou meus tios, que eram pai de santo. O Senhor fez uma grande obra de libertação no meio da minha parentela. E hoje eu posso ver o que o Senhor fez através de uma criança que entregou a vida para Jesus. E o Senhor libertou a minha família. O meu avô, pai da minha mãe, ele já dorme com o Senhor, mas ele morreu salvo em Cristo Jesus. O meu tio, que era um pai de santo, hoje ele está servindo ao Senhor no Brasil,
ministrando, evangelizando, ganhando almas para Jesus. O Senhor libertou a minha família do império das trevas. O Senhor fez uma grande obra no meio da minha família. E eu sou fruto do ministério infantil. E eu oro para que o Espírito Santo nesta hora toque na vida de cada um de vocês e que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, que vocês recebam poder nesta hora, porque foi para um tempo como este que o Senhor escolheu cada um de vocês. Este é o tempo, esta é a hora que se levante as Esther da nossa geração, que se levante os Mordecai da nossa geração. E vamos levantar em oração. O Senhor está levantando um exército poderoso de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vem trazendo avivamento, que vem trazendo cura, libertação no meio das crianças. Eu sou prova viva do que o Senhor fez na minha vida e tem feito na minha vida e no meio da minha família. Levanta-te, tia e tio do Ministério Infantil, porque o Senhor, Ele conta contigo. Haverá um grande avivamento no Brasil e vai começar dentro dos lares, na mesa. Que se levantem os homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para levar o ID. Tem crianças que estão necessitando das nossas orações, do nosso clamor. O avivamento vai começar. O avivamento, ele vai se alastrar no Brasil. As crianças, elas vão ser cheias do Espírito Santo, mas Deus, Ele conta comigo e contigo. Então, levanta-te. Foi para este tempo que o Senhor chamou.